Glória a Deus. A paz do Senhor, prezados ouvintes, prezados irmãos, queridos, amados do Senhor, e um bom dia. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos fez, como diz o salmista, né? Alegremos-nos, pois, e regozijemos nele. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Itaoca, conhecido como IEVAD. Estamos localizados no endereço da Avenida Itaoca, 1701, bairro de Bom Sucesso, cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sobre o pastoreio do nosso amado pastor José Rodrigues da Silva. Muito obrigado pela sua atenção, pela tua audiência, e hoje aqui estamos para estudarmos um pouco mais sobre as lições trimestrais da revista CPAD. E hoje nós vamos estudar a lição de número 13, 28 de dezembro de 2025. Para essa feita, vamos fazer uma oração inicial, agradecidos a Deus por estarmos vivos, por estarmos de pé e termos condição de estarmos aqui para transmitir esse ensino da palavra de Deus, esses comentários, esse simples comentário para a edificação espiritual de toda a igreja, dos nossos ouvintes. Agora iremos orar. Você que está ao alcance, você que está vendo, se puder, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, é hora de falarmos com Deus. E nós temos estudado sobre corpo, alma e espírito, que o nosso espírito, ele anseia por Deus, ele quer Deus. Então vamos buscar a Deus nessas horas. Nessa hora, em alguns minutos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia de aula, te somos gratos por mais um EBD online. Te louvamos, Senhor, por estar vivo. Te louvamos porque até aqui tu tem nos ajudado, tem nos sustentado. Te louvamos pela essa igreja, Senhor, que se preocupa com a obra do ensino. Te louvamos pelos ouvintes. Te louvamos, Senhor, pela liberdade de culto. Te louvamos pela saúde. Senhor, muito obrigado por tudo. E nessas horas, neste momento, nós pedimos, fica conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso maior professor para nos explicar, para nos alertar, para nos edificar. Esclareça, Pai, as dúvidas dos corações, da mente. Edifica a tua igreja através da tua palavra, que a tua palavra é pura, ela é santa, ela é poderosa. No nome de Jesus te somos gratos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, estamos hoje, último domingo do ano, né? Dia 28 de dezembro. Domingo esse após o Natal. Data essa maravilhosa que a cristandade comemora como o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, no dia 25. Nós sabemos que não tem uma data certa do nascimento do nosso Salvador, mas escolheram esta data para ter uma data limite, né, para nós celebrarmos o nascimento do maior da história humana, Jesus Cristo. O nosso Deus se fez carne, se chamou Jesus, o Salvador, que veio, nasceu de mulher, cresceu, viveu sem pecado, pregou a palavra, morreu na cruz como oferta pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Deus. E nós comemoramos, creio que todos os irmãos passaram bem, estão com saúde. Hoje nós estamos aqui no último domingo para estudarmos sobre a última lição dessa revista maravilhosa. Lição 13, 28 de dezembro de 2025. Sob o título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Nosso texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo
abatido, será transformado em um corpo glorioso. E como ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Uma verdade prática. A Bíblia em classe se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, que diz assim. Capítulo 2, do versículo 11 ao 14, assim está escrito. Eu aprendi uma coisa, se os irmãos quiserem também, né, seguir o exemplo, que quando nós lemos a palavra, nós podemos declarar. Pura, verdadeira e eterna. Quer você crê ou não, ela permanece para sempre. E assim está escrito e assim permanece para sempre. Esta é a palavra de Deus. Em Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 Pedro 1, 13, 14, 15, 16, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus por essa palavra. E hoje nós vamos estudar a nossa lição com ênfase nesses versículos da palavra de Deus. Nas cartas, né? Epístola se chama cartas, né? Pequena carta, pequeno livro. E nós vamos estudar sobre o tema preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O nosso texto áureo nos fala que, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo fala de um alvo, né? De uma diretriz a ser seguida. E diz que a nossa cidade não é aqui, mas nós esperamos uma cidade eterna. Nós vamos à nossa cidade que está nos céus. E essa cidade, a Bíblia chama ela de Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Nós cremos na eternidade. Nós cremos que lá, quando largarmos esse corpo terrestre, esse tabernáculo, né, que a Bíblia diz, um dia iremos habitar na eternidade. Ou alguns, eu creio nisso, não vão morrer. Vamos ainda em vida ver o arrebatamento, ser arrebatado e levado para o céu, para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. A nossa lição de hoje, a nossa introdução, diz assim: ao longo desse trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Glória a Deus. Uma recapitalização. Nós aprendemos em todo o trimestre sobre o homem, um ser completo. Corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. É um ser completo, integral.
que é composto de espírito. A parte espiritual é a parte que veio de Deus, né? Uma parte de Deus que nos dá um sentimento religioso, que nos faz ter comunhão com Deus, que nos dá uma sede pelo espiritual, que nos faz louvar, aclamar, agradecer ao Criador e reconhecer na natureza o Criador, que é o nosso Deus. Isso se chama espírito, é a parte invisível no homem. E a alma que nós aprendemos é o nosso intelecto, é as nossas vontades, é aquilo que nos faz viver aqui nesta terra. E o corpo é o que você vê aparentemente, posto de membros, né? Nossa parte física, e nós temos as funções do corpo, né? Nós temos a visão, temos o olfato, temos o paladar, temos a audição. E isso nos faz ter contato com o mundo que nós vivemos, os sentidos do corpo humano. E tem o sentido também da alma e do espírito. Então, hoje nós iremos abordar parte desse estudo. Deus para o nosso ser. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, um homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação, na perspectiva da doutrina bíblica. As últimas coisas. Quer dizer, a santificação num ponto de vista bíblico, ensinamento bíblico, mas com um ponto escatológico, quer dizer, futuro. A nossa santificação em nós, nos preparando para o futuro. Diz, preservando a esperança escatológica. Esperança escatológica é a esperança do porvir, é a esperança das coisas futuras. Escatologia é o estudo das coisas futuras. E que esperança é essa? O que esperar do amanhã? Tem pessoas que já vivem no mundo, acham que morreu, acabou tudo, não tem mais esperança. Não tem mais perspectiva de melhora, não tem perspectiva no dia da manhã. A vida é só aqui. Comeu, bebeu, dormiu, morreu, acabou tudo. Mas a nossa esperança está além da vida carnal. Está além da vida existencial nessa terra. Nossa esperança é além. Conheço uma irmã que ela se converteu, que ela falou que ouviu uma pregação muito simples. Ela viu que o pregador dizia, você é composto de espírito, alma e corpo. Quando você morrer, você dará conta, o teu espírito vai prestar conta diante de Deus. Pode ser para a vida eterna ou perdição eterna. Aí ela me disse que entrou um temor nela. Ela falou, eu não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero ir para o céu quando morrer. E aceitou Jesus, é uma serva de Deus até hoje, porque ela creu nessa palavra. Eu preciso me preparar para a eternidade. E de que maneira? Aceitando Jesus Cristo e andando nos padrões que Ele nos ensinou e o que a palavra de Deus nos adverte, nos manda fazer, nos aconselha. Então hoje, no começo dessa lição, essa lição é uma lição também baseada na escatologia, das coisas futuras que ainda vão de vir sobre a terra e para nós. Ponto. O alvo celestial. Os irmãos que já conhecem alguns esportes aqui na Terra, vocês se lembram daquele esporte de arco e flecha? A pessoa pega um arco, né? Tensiona nele uma vareta ali que se chama flecha, e eles fazem um círculo grande, depois bota outro círculo dentro daquele, vai diminuindo, até que naquele círculo tem um ponto ali vermelho no meio.
Aí qual é a disputa? Vocês têm que acertar aquele alvo. Eles pegam a flecha e lançam. Aí os melhores vão acertar no centro daquele círculo. Outros acertam do lado, acertam até fora. Mas eles têm um alvo. Vocês têm que atingir aquele alvo. Aquele ali é o término da flecha. Então, quando se diz alvo, é o final. Qual é o alvo? É o final da minha caminhada. Qual é a minha visão? Qual é o meu alvo? Qual é o meu propósito? Aonde que eu devo chegar? Então, a flecha tem que chegar naquele alvo. E a minha vida? Qual é o meu alvo? Existência. Eu vivo para um propósito. Qual o propósito esse? Os céus. Então, o alvo celestial é que a minha intenção de caminhada terrestre, a minha vida, o meu viver, é pensando em chegar lá, na eternidade, lá no céu, estar com Jesus. E para mim chegar lá no céu, o que devo fazer? E eu tenho que crer, o céu é real. Se eu penso que eu tenho que chegar no céu, eu creio nisso, eu tenho que crer primeiramente que o céu existe. Eu tenho que crer. E eu creio que o céu existe, que Deus está lá, que Jesus está lá, e eu quero me encontrar com eles um dia. Então, o que devo fazer? Aí aqui diz, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Se eu tenho esse anseio para estar com Deus, a Bíblia diz que quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo, purifique-se a si mesmo. Isso quer dizer se santificar para encontrar com o seu Deus. Um versículo na Bíblia que diz, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Por que a preparação para encontrar com o Senhor Deus? Nós sabemos que para encontrar uma pessoa digníssima, de posição, uma pessoa famosa, uma pessoa com autoridade, um cargo bem superior, a gente não pode chegar de qualquer maneira. Aqui na Terra, imagine com Deus, como é que a gente vai se apresentar diante do nosso Deus? De qualquer maneira. Então, para chegar a Ele, para estar com Ele, nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz, prepara-te. E como ter essa preparação? Nós vamos aprender um pouco mais nesta lição. Se preparar. Primeira preparação é santificar. Aceitou Jesus? Você já está recebendo a santificação. E o que é a santificação? É se afastar de uma coisa para outro lugar. É santificar. Eu santifiquei. Eu me separei daquele local sujo e vou para um lugar limpo. Eu estou me santificando. Eu estou me separando. Esse objeto, ele é santificado para tal ato. Eu separei ele para aquele ato. Eu não vou usar ele em qualquer coisa, com qualquer coisa. Então a santificação é você se separar do mundo espiritual pecaminoso e estar junto com o teu Criador na meditação da palavra, das orações, nas boas práticas que a Bíblia aconselha. Aí se chama santificação. O nosso professor aqui da lição nos diz, o anseio pela eternidade com Deus. Aí diz, diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Precisamos ter uma vida separada, uma vida santificada. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos
sintonizar com um propósito celestial e eterno. Então, santificação e pecado. Como eu me santifico? Me desvio do pecado, me separo do pecado. O que é o pecado? É errar o alvo. É errar o alvo que Deus preparou para mim, que é a eternidade. Porque toda vez que o homem peca, ele está se distanciando de Deus e distanciando do alvo, que é a vida eterna com ele. Então, precisamos ter essa prudência. Vou me santificar. Como que eu devo me santificar? Eu vou me santificar. Vou começar a mudar meus trajes. Bom, Jeremias, só vou usar roupa de manga comprida. Não vão ver meu braço. Só vou dormir de gravata. Só vou andar com terno e gravata. A minha esposa vai andar só com roupão. Já viu essas mulheres que a gente vê na televisão, lá do Oriente Médio? Há uma religião que as mulheres usam tal de burca. E tem umas que não dá para nem ver o rosto da mulher. Tem uma telinha que a mulher é totalmente coberta. Aí eu pensei que aquilo ali era uma santificação para o Deus deles. Não. Aquilo ali é uma norma de costume deles para ninguém ver a mulher, que o homem se sente, o marido, proprietário daquela mulher. Só ele pode ver a mulher, o braço da mulher, o corpo da mulher, até o rosto. É uma escravidão que a gente vê com o sexo feminino. Eles acham isso normal. Os mais moderados, elas andam com aqueles roupões e só vê o rosto. Porque a mulher não pode mostrar nem o pulso, não pode mostrar nem o joelho, não pode mostrar nem a perna na rua, somente para o seu marido. Então é opressão. Aí já tem outros, ali é a questão do machismo, ali é a questão do costume tribal, costume daqueles países, essa opressão com o sexo feminino. Mas tem algumas pessoas que acham que ser santo é estar muito vestido, com o seu corpo muito coberto, só de preto, só de branco. Eles se acham mais santos. Já vi irmãos que gostam de usar só calça comprida. Tem outros que já usam bermuda. Já vi pessoas que quando vê o irmão com bermuda, já não dá a paz do Senhor. Fala que o irmão está em pecado. Há muito tempo atrás, usar calça jeans era pecado. Falaram que aquela ali era a roupa do diabo. Calça coringa, calça jeans, chinelos de pé. Usar um chinelo tipo havaiana, né? Era pecado no passado. E hoje já vê a polêmica aí de sandálias havaianas, questão política, mas no passado já era questão de pecado. Achava que era pecado. Usar tênis também era errado, tinha que usar só sapato. Então eram os usos e costumes que a pessoa achava que aquilo levava à santificação. Os trajes na vida do crente, a gente tem que ser moderado em tudo. A Bíblia manda a gente buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E também a moderação. Não quer dizer que o irmão que está assim ou assado perdeu a salvação. Mas o salvo, ele tem que ter uma consciência de como se trajar, como luz desse mundo, como sal da terra, para não trazer escândalo. Nós temos o meio de como trajar, os modos de trajes. Nós temos aqui o costume no Brasil de, nas repartições que a gente entra, quais trajes devemos usar. Tem trajes religiosos, tem trajes assim sociais. Você não vê ninguém no casamento vestido de qualquer maneira. Ele chama de traje a rigor dos padrinhos, né? Os convidados também procuram melhor beca e tal. Há um jeito de portar-se. Nas praias já tem outros trajes. Então o crente, ele para buscar a santificação, primeiro é no coração. E depois dessa santificação, isso também é expressa no seu exterior. A pessoa, eu sou crente, mas eu vou ficar de qualquer maneira. Já viu essas pessoas que gostam de se exibir, que foge do padrão de usos e costumes dos crentes, dos evangélicos, e diz, não, mesmo assim eu sou crente, mesmo assim eu faço o que eu quero, faço o que quiser, ninguém manda na minha... Mas tudo tem um limite, tudo tem um limite.
A lição de hoje fala corpo, alma e espírito. Tem vezes que a pessoa fala, eu só estou conservando o meu espírito. Mas como que está o corpo dele? Como que está a alma? É preciso ter uma moderação e um equilíbrio. Um equilíbrio. O irmão gosta muito de buscar santificação nos trajes. Roupa. Ele visa muito, ele olha muito isso, olha muito aquilo. Mas como é que está a mente? Como é que está a língua desse irmão? Como é que está a gula? Então, em tudo nós precisamos ser moderados. Temos que se vestem muito bem, mas a língua é afiada. Tem muitos que não falam de ninguém, mas como é que está o seu pensamento? Tem muitos que têm um pensamento bom, não fala de ninguém, mas é um glutão, come como se fosse para 10 pessoas. E como é que fica o corpo dessa pessoa? A Bíblia diz que quem destruir esse templo, o Senhor destruirá. É cuidar desse corpo. O corpo está também guardado para a vida do Senhor. Guardado em santidade. E o apóstolo Paulo, quando fala do corpo, que diz que aquele que se deita com a mulher prostituta peca contra o seu próprio corpo. Está pecando contra o seu corpo. Então, precisa se guardar da prostituição, da pornografia. Então, é uma coisa muito ligada uma na outra. Corpo, alma e espírito, a preservação tem que ser total diante de Deus. Eu vou muito na igreja, eu faço isso, mas a minha vida é assim, meu espírito, a minha alma. Preciso cuidar da alma, do corpo e do espírito. Cuidar bem do corpo, estar bem asseado, obedecer às orientações médicas, fazer suas caminhadas, ter uma boa alimentação. Você está conservando, você está santificando. O corpo não é santificado porque bebo muito, estou prejudicando. Os vícios do cigarro, da maconha, das drogas, isso tudo está destruindo meu corpo. Estou santificando meu corpo? Não estou, não. Não estou. Então essa lição vai nos ensinar para preparar. Santificação. Santificação é nada exagerado. Santificação é conforme a palavra de Deus. Você quer ser santo? Pesquise, ore, veja a palavra de Deus. Jesus falou que vós já estáis santificados pela palavra que vos tenho dito. Então, se seguirmos a palavra de Deus, a orientação, nós vamos ser santificados. Aí tem as oposições com o alvo da santificação e o alvo celestial, para nós não alcançarmos os céus. Diz assim, oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queriam mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites da conquista terrena. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporárias. Aos Coríntios ele advertiu acerca de que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé e a finita vida. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós vemos como tem oposição direta do diabo para nós pecarmos, induzir-nos a só conquistar coisas terrenas e tirar a crença na vida eterna. Isso tudo quer limitar o quê? A nossa visão dos céus. Se eu peco, se eu só fico pecando, eu não me interesso para o céu. Ele lançou a tentação para Jesus para que Jesus o adorasse, que daria os reinos dessa terra, que seria um conquistador, então para conquistar as coisas terrenas. Os irmãos pasmem, há ditas igrejas evangélicas, aqui na Redondeza do Rio de Janeiro, aqui perante nós, que eu tinha amigos que era membro de certa igreja, e ele ficou lá um tempo, ele saiu. Aí perguntaram a ele, por que você saiu dessa comunidade evangélica? Ele falou assim, eu não ouvia mais falar no céu. Que é isso?
ele só ouvia falar de conquista e prosperidade material dessa terra. Ele falou: estou com saudade de ouvir falar do céu, de como se preparar para ir para o céu. Fiquei olhando aquilo. Se nós não vigiarmos, nós somos induzidos a só conquistar, adquirir carros, adquirir posições, boa saúde, bom status e o céu e a vida eterna. Jesus também foi tentado para desviar o alvo dele, para ele pecar e não cumprir o ofício do Messias. Paulo sofreu oposições que em certas igrejas, lá em Coríntios, por exemplo, eles pregavam e achavam que a vida só era aqui. Morreu, acabou tudo. Mas ele falou: se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu vou ser o mais miserável de todos os homens. Porque tem uma recompensa final, de bom ou de ruim. Nós vamos ser recompensados. A Bíblia diz, né? Que todo joelho se dobrará perante Jesus naquele grande dia, mas também diz que o homem dará conta de tudo que ele fez nessa terra, que todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então precisamos vigiar. O inimigo da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Precisamos olhar para esse tema com mais sabedoria e sensibilidade. Almejamos o céu. Precisamos conquistar aqui na terra saúde, dinheiro, carro, propriedade. Mas não devemos deixar o foco, que é o céu. Não devemos deixar nossa esperança esfriar, nossa esperança diminuir. Porque o céu é a nossa esperança. O céu é o nosso alvo. Quando nós limitamos só a conquista terrenas, nós estamos limitando a conquista da cruz. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3. Então precisamos vigiar. Vamos pensar um pouco mais nas coisas do céu. Vamos praticar mais a espiritualidade, fervor. Para não cairmos no erro dos filipenses, que só pensar nas coisas da terra. Irmão, eu vou à igreja, mas qual é a pregação? São pregações cult, pregações de autoajuda, pregações de arrependei-vos, de prepara para encontrar com o seu Criador. Não só pensar nas coisas da terra, mas pensar nas coisas do céu. Se nós não vigiarmos, vocês tiram por vocês e eu por mim mesmo. Nessa semana, quantas vezes nós paramos para refletir e comentar um com o outro das coisas de Deus, das coisas do céu, mas é todo mundo evangélico. Natal, por exemplo, eu não sei onde você passou, se só passou no meio evangélico, no meio de uma família que muitos não são evangélicos. Você pode ver que muitas vezes mal se comenta que aquela data se comemora o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos trazer isso em mente. As nossas conversas, as nossas conquistas não devem estar baseadas somente nas coisas dessa terra, mas também nas futuras, nas que estão por vir, nas riquezas celestiais. Capítulo 2. Perigos de teologias modernas. Glória a Deus. Então nós já vemos aqui no primeiro capítulo que para preservar a esperança escatológica, nós temos o alvo, que é o céu. E para alcançar esse alvo, nós precisamos ter prudência que tem as oposições para impedirmos a nossa caminhada de chegar lá nos céus. E temos o inimigo da cruz de Cristo, os inimigos. São os sentimentos, são as pessoas que vêm nos afrontar para nós largarmos a carreira que nos está proposta, que é os céus.
Aí vem perigos agora de teologias modernas. O alvo é o céu. Glória a Deus por isso. Nós precisamos ter sempre isso em mente. O nosso alvo é o céu. Estamos aqui na terra de passagem, mas precisamos nos manter puros, limpos, para alcançar o céu. Mas, irmão Jeremias, como é que eu vou alcançar isso? O mundo está tão depravado, o mundo está tão perverso, está tão mal. Uma comparação, uma alegoria. Já viram aquela garça? Garça de praia, né? A gente vê aquela ave toda branquinha. E aquela ave, a maioria das vezes, está nos pântanos, está nos mangues. Aqui em Auma eu vejo ela até no rio Faria-Timbó. Mas você observa que aquelas garças sempre está com a pena branquinha, porque ela se purifica, ela se limpa, ela vai ali pegar o peixe ali no barro do mangue, mas ela se limpa. E aí, irmão Jeremias, o que isso tem a ver conosco? Já viram uma ilha no meio da Baía da Guanabara, toda poluída, a Bahia, e ali tem uma ilha. E o que tem a ver a ilha com a poluição? Tudo em volta está poluído, mas aquela ilha ela tem que se manter o quê? Pura. Não precisa se contaminar os habitantes com aquelas águas contaminadas da Baía da Guanabara. E ali tem um alerta, ó, essa praia você não se banha porque está poluída, está imprópria. Então é assim a nossa vida, estamos nesse mundo terrível, tenebroso, contaminado, mas nós precisamos nos manter o quê? Puro. Sempre buscar a santificação, se separar. Mas como assim, irmão Jeremias? Tem a internet hoje, né? A web. Vocês veem quantos comentários que tem, TikTok, Instagram, YouTube, tem o Facebook para você interação, conversar. Você pode ver tudo aquilo. Aí ali vem o que você quer ver, o que você pode ver. E vem ali também os comentários. Você pode ver tudo aquilo. Se você não quiser comentar nada, você não comenta. Ah, tá com muita isso, muito aquilo. É teu critério. Aí como mantém puro? Muitas vezes você desliga. Você se afasta. Ah, tem muita nojeira, muita podridão. Eu vou me afastar. Então você já está se afastando do mal, do erro. Está se afastando das impurezas. É assim que você se santifica cada dia, com a graça de Deus, primeiramente, e vendo as coisas que é errada, você não apoiando, você se retirando. Salas de conversas, coisas impróprias para o crente, você se afasta. Até em rodas de conversa entre família, entre pessoas da igreja. Tá aquela roda de conversa, tudo bem, daqui a pouco vem certos comentários, certos assuntos que não agradam a Deus, nem o Espírito Santo, nem a comunidade. O que você vai estar ali no meio? Aí você já se afasta. A palavra de Deus diz, como purificará o mancebo o seu caminho, né? O jovem, observando segundo a palavra, quer dizer, a palavra de Deus. E que a palavra de Deus nos aconselha para nós observar? O Salmo 1 que diz, bem-aventurado o jovem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não aceita o conselho dos ímpios. O que é isso? É conselhos. Está com o pecador, muitas vezes, aquele que está fazendo o erro. Você é crente, o que você está fazendo ali? Falando coisas impróprias. É o quê? Ele se afasta. Ele não aceita o conselho daquele que quer fazer impiedade. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que vêm zombar disso, daquilo. Os irmãos pasmem, quantos vídeos aí que tentam ridicularizar a igreja. Aconteceu um furo aqui, no culto ali, e a pessoa reproduz aquilo que eles chamam escárnio. E nós, como evangélico, como cristão, que quer buscar a santidade, a santificação, nós não podemos ficar replicando aquelas piadas, aqueles prank ali, aquelas coisas de comédia. Por quê?
porque você está entrando na roda dos escarnecedores. É coisa séria, coisa de igreja. Não é para ficar divulgando, para o pessoal ficar rindo, é para edificar, é para consolar, é para exortar. Os irmãos pensem nisso. E você fazendo assim, você está se afastando do pecado. E Deus vai te abençoar. Então, perigos de teologias modernas. Como é que teologia moderna é essa, irmão Jeremias? Teologia é o estudo de Deus. Como que o estudo de Deus pode ser moderno, ter perigo nesse estudo de Deus? Nós vamos aprender, um cristianismo secularizado. Secularizado. É um cristianismo que só fala do século atual, da vida terrena. A Bíblia diz que o Deus deste século, do sistema, cegou a muitos, que é Satanás. Então diz assim: vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. O que isso tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo? Não devia ter nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, isso tem infiltrado, tem sido difundido no meio evangélico e está trazendo discussão, está trazendo problemática no meio evangélico. A difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir aos que creem. Expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva expectativa da eternidade. Quer dizer, o que agrada hoje a mídia, o que agrada o ser humano? Aí pega um religioso, um pastor, leva para as mídias sociais, leva para a televisão. Esse é um pastor light. Ele não é radical aqui, não é radical ali, e vai e se apresenta como qualquer religioso. Não se apresenta como pregador da palavra. Você não vê uma oração, você não vê uma eficácia do evangelho. Tem temas que não tem nada a ver com a nossa fé. E assim vai levando, vai secularizando a igreja. E os sinais, as curas divinas, arrependimento que precisa ter, isso é esquecido. Vai se transformando, como eles dizem, no evangelho light. E pior do que isso, as ideologias humanas já estão entrando no nosso meio, e se nós não vigiarmos, fica naquela tal de polarização, né? Ou é você é de esquerda, você é de direita, ou você é de esquerda. O chinelo havaiano ou chinelo Ipanema. Isso, no nosso meio, isso não existe. Pessoas vão em lojas e compram chinelos e cortam para dizer que é da direita. Quando a gente está fazendo campanha para levar chinelos para a África, e a pessoa acha que fazendo isso está ajudando o seu sistema político, isso é ignorância. E no meio evangélico também já está ocorrendo isso. E pessoas, você vê crianças nas comunidades andando de chinelo, de pé no chão, você tem condição de chinelo, e eles acham que isso é normal. É normal para eles, para a igreja do Senhor, não, irmãos. Deus nos livre dessa ideologia. Essa ideologia que quem é de esquerda tem que morrer. Quem é desse partido não tem valor aqui dentro da igreja. A igreja somos nós, é composto de todos. Precisamos nos humilhar perante a mão potente do Senhor, amar o seu irmão, orar por ele, orar pelo seu inimigo.
e ficar nessa ideologia de esquerda e direita aqui dentro, pelo amor de Deus. Ano que vem a política, vem as eleições. Eu não quero ser conhecida pelo partido que eu apoio, ou se eu sou de esquerda, eu sou de direita. Nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. O debate aqui é cristão. Nós precisamos estar no debate para a santificação, como agradar o Senhor e buscar mais o Senhor para que sinais e maravilhas aconteçam aqui na igreja, na tua casa, no teu trabalho. Agora é só política. Fulano tal, ciclano tal, eu vou cancelar fulano, eu vou cancelar ciclano, pelo amor de Deus. Essas ideologias não devem parar na igreja do Senhor. Crente não tem ideologia. Crente tem teologia e teologia bíblica. Diz o quê? Sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Eu apoio da direita, eu apoio da esquerda. Se você é direita, se o da direita erra, você passa a mão. Mas se o da esquerda errou, você crucifica. Ué, há 2 pesos, 2 balanças por causa da ideologia? A Bíblia continua a mesma e a verdade é a mesma. Jesus disse, qual é o princípio? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Todos estão debaixo da mesma ordenança. Então vamos vigiar com essas ideologias, com essas teologias modernas, que só pregam coisas aqui da terra. Pastores que falam, não esteja com aquele irmão mais pobre, que você vai atrair pobreza para você. Aonde? A Bíblia diz que se teu irmão tiver necessidade, você vai ajudar ele. Como é que fala para você se afastar? Que isso? Isso é teologia moderna, não é o cristianismo verdadeiro. Falsos discursos, conforme eu falei, são discursos que tiram você da perspectiva do céu. O comentarista nos diz, o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, por um discurso que pratica, mas por discurso que pratica. Por quê? Não pratica a caridade, não pratica o amor, não pratica a demonstração do amor, não demonstra o amor, que chama caridade, só fala só de boca, não tem obras. É só de fala. Aqui é a igreja amorosa, o irmão é isso, mas quando precisa, cadê que faz? É só o quê? Discurso, não pratica aquilo que prega. Então precisamos dessa prudência. Isso ganha uma amplitude ainda maior em termos de comunicação tão volátil, oriunda de canais mais voltada à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente, em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Então, esses discursos, muitos deles que já pregaram a palavra de Deus, estão pregando ao contrário. Com esses pregadores que já foram homens de Deus, de renome. E quando eu vi lá no canal dele, ele falando que não crê mais na cura divina. Ele falou que foi no hospital do câncer, chegou lá, viu tanta gente sofrendo, ele falou, como que eu vou crer que Deus cura e por que não cura esses daqui? O homem falar que não crê mais no arrebatamento, que ele falou que isso é uma metáfora, que isso é uma coisa que não se alcança,
É uma ideologia que nunca vai ser alcançada. Aí ele fez até uma comparação chula. Ele falou que é como você botar uma vara com uma cenoura na frente de um animal, de um burro, e ele fica atrás daquela cenoura a vida toda e nunca vai alcançar. Aí ele comparou que o arrebatamento é assim. Dos homens de Deus, pastores de igreja que não creem mais na cura divina, não creem mais no arrebatamento da igreja. Que isso, meu senhor? Tem uns que pregam para a gente não orar mais, que para que orar? Tem uns que estão pregando aqui na Penha, fala que o diabo está morto, e que não existe mais pecado no mundo, que você é mais do que vencedor. São discursos, são coisas, parece que doutrina que a Bíblia chama, né? Parece que são doutrinas de demônios, que quer tirar a credibilidade da Bíblia. Então precisamos vigiar. Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai nos levar para o céu. Se você crer e continuar firme, um dia tu vai para o céu. Continuando. Prosperidade, existencialismo, engajamento cultural. É um dos meios também que pode servir de impedimento para nós alcançarmos o alvo que é o céu. Diz assim: ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã à conquista terrena leva à frustração, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante do que, em Coríntio, negava um caráter escatológico da fé cristã. Escatológico quer dizer crer no futuro. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou: comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Triste ouvir alguém falar assim, principalmente os crentes. Nós temos uma esperança maior. Nós não somos como bicho que come, bebe, dorme, morreu, acabou. Meros animais. Ele fala de bestas, feras, né? Nós somos um ser racional. Nós precisamos ter consciência que fazemos aqui, vamos prestar conta diante de Deus. E precisamos viver a nossa vida aqui, não só focado na riqueza. Jesus falou: aonde tiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome, onde a traça não rói. Aprendendo essa teologia da prosperidade, que quanto mais crente, mais você vai ser próspero. Nós vemos que os mais ricos desse mundo não são crentes, não são evangélicos. Que teologia é essa? Que é essa? E Jesus falou, né? Jesus falou o contrário, ó. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, lá em cima. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Quer dizer, ele deu uma comparação muito forte daquele que confia no dinheiro. Eu saindo agora de casa, ontem teve um princípio de incêndio lá no condomínio de casas, aí eu falei para ele, ó, graças a Deus, não pegou fogo na casa toda, né? Era um bujão que deu um problema. Aí ele falou assim, graças a mim. Aí eu falei com ele, tu é Deus, cara? Não, porque se eu não fosse lá, eu não teria apagado aquele incêndio daquele bujão. Eu falei assim, mas quem te avisou? Você sabia? Quer dizer, ele se considerou ali como o benfeitor, superior a Deus, e ele nem sabia do acontecimento, precisaram avisar ele. Então é assim que o ser humano muitas vezes se acha, né? O tal, eu faço, eu aconteço. O meu Deus é o dinheiro aqui no meu bolso. A Bíblia diz que aqueles que confiam na riqueza, e a teologia da prosperidade, e ensina, quanto mais dá, você vai receber. Aí fica aquele negócio de troca.
de dar para a igreja para tu receber bênção, e eles falam que está dando para Deus. Cuidado com essa falsa teologia da prosperidade. Muitos movimentos vieram e se foram. Teologia da prosperidade ainda tem um pouco aí. Você lembra do movimento que tinha de obturação de ouro? O irmão dormia e acordava com obturação de ouro. Se lembra dos movimentos do anjo? Tem anjo aqui, todo lugar tinha anjos. Aí depois aquele movimento do cai-cai. Quase toda reunião tu ia, tinha um ali que as pessoas caíam, falavam que era o poder de Deus. Isso aí foi embora. São movimentos vazios. Aí tinha pessoas que caíam ali, eu perguntava o que você viu, não vi nada, o que você sentiu, nada. Eu falei, mas qual edificação tem da pessoa cair? Esse negócio de obturação de ouro, a pessoa dormiu, acordou com obturação de ouro. Todas eram verídicas. Cai com... Meu primo falou de pessoas que caíam, mas falou que caía para agradar ao dirigente local. Todo dia tinha que cair ali. Os mentirosos. Ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus não curou, Deus não fez nada, e a pessoa vai lá na frente só para encher a igreja. Isso são coisas absurdas que está acontecendo no meio evangélico para nos impedir a caminhada para o céu, a pureza para o céu. Trazendo escândalo, trazendo revolta. E se a pessoa não vigiar, ele esquece o alvo, que é Cristo. Pessoal, continuando. O melhor disso que nós devemos fazer, em vez de só ficar ouvindo prosperidade, casa nova, é de se lembrarmos da palavra de Deus e a pregação. Arrependei-vos. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Pregação de Pedro, em Atos 3,19, quando perguntaram o que devemos fazer depois do Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, ali em Atos 2. Antes de ficar procurando só prosperidade, só cura divina, só isso, aquilo para o nosso corpo, precisamos pensar no nosso espírito, de estar com o nosso Deus, preparado, porque tudo passa, a velhice chega, a saúde muitas vezes vai embora. Na prosperidade eles dizem que, a teologia da prosperidade, que crente não pode ficar doente, não aceita, você não pode ficar doente, que isso? O próprio Jesus disse que quem depende de os sãos não dependem de médico, não é médico. Então tem pessoas que só ficam buscando isso, quando não alcança fica frustrado. Mas se você buscar a espiritualidade em Jesus, na pureza, buscando para o teu espírito, querer ser a melhor pessoa, querendo ser abençoado, vida eterna, gozo, paz no espírito, aí você está caminhando, você está fazendo o que a Bíblia diz, caminhando para o céu, buscando as coisas que são de cima, porque as de baixo perecem, tudo acaba, mas a eternidade com Cristo nunca vai ter fim. Aí, para terminar, o capítulo 3 diz, olha, conservando espírito, alma e corpo. Até agora nós aprendemos dos impedimentos que tira a conservação da santidade perante Deus. Tira isso. Mas, agora, os pontos positivos para nós conservarmos espírito, alma e corpo irrepreensível até o dia do Senhor. Prontos para o retorno de Cristo. Há muito tempo atrás tinha uma gravadora que dizia o slogan: viva o dia de hoje como que Cristo voltasse amanhã. Correto era dizer: viva o dia de hoje como Cristo voltasse agora, que nós não sabemos nem a hora nem o dia que ele virá. Então precisamos estar preparados todos os dias. Eu não sei o que será de mim daqui a 1 minuto.
será de mim quando eu sair da igreja hoje? Mas uma coisa eu sei, eu preciso estar preparado a qualquer hora. Quantos que partem por doença, por acidente, por balas perdidas? Nós não sabemos, então precisamos estar com o corpo, alma e espírito preparados, prontos para o retorno de Cristo. Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Está santificado. É uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. No versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma eficácia, uma enfática advertência: abstende-vos de toda aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É os três: está irrepreensível, está em santidade, está ligado com o Senhor todas as horas do dia. E ele aqui dá uma abordagem, não é evitar o mal. Ele fala, ó, se abstenha, se afaste da aparência do mal. Aparência, não é nem o mal. Você viu que ali tem uma aparência assim de mal, de longe você viu, você já se afasta. Agora, há pessoas que não têm prudência. Ele está vendo a aparência do mal, ele está vendo o mal e ele chega, se aproxima do mal. A Bíblia diz para nós se afastar. Quando você se afasta do mal, se afasta do pecado, você está indo ao encontro da santificação. Amém? O que é santificar? É me afastar do pecado, é de me afastar das coisas erradas. É estar diante de Deus em pureza, em comunhão plena. Ele diz, ó, em tudo sejam santificados: corpo, alma e espírito. Eu preciso ter a plenitude, a integralidade do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Não adianta eu ser um perfeito religioso, estar cometendo pecado fora da igreja ou até dentro da igreja. Eu não estou completo, eu preciso estar num ápice espiritual, tendo as visões do céu, tendo comunhão com Deus, curando, pregando a palavra de Deus, cantando lindos louvores, mas eu preciso me resguardar do pecado. O meu corpo precisa ter integralmente guardado também diante de Deus, da impureza do mundo, da lascívia, da pornografia, dos usos e costumes errados que a Bíblia condena. A minha alma, o meu intelecto precisa estar elaborando coisas boas, pensando em coisas que agradam ao Senhor. O crente tem que ser bondoso, não tem que ser maligno, não tem que ser maldoso, não tem que ser articular para prejudicar alguém. Em tudo eu preciso ser exemplo de vida. Glória a Deus. Estar em comunhão com Deus, conservado. O que é conservado, né, irmãos? A gente já está chegando no final. Você já viu um palmito em conserva? Um azeitona em conserva? Ali tem um líquido que conserva aquele alimento não estraga ali dentro. Quando tiver ali, naquele líquido de conserva, aquele produto, palmito, azeitona e outros, não vão se estragar. Então a Bíblia diz, em tudo sejam conservados, quer dizer, você estar diante de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos ser transformados na água e no Espírito. Então o crente, ele é lavado pela água da palavra, do Espírito Santo. Quando você estiver dentro da palavra, vai estar como o quê? Dentro de uma conserva. Eu estou conservado o quê? A palavra de Deus me conserva. A palavra de Deus me orienta para mim não pecar. A palavra de Deus me orienta que o caminho é o céu.
A palavra de Deus me orienta a orar pelas autoridades. A palavra de Deus me orienta a falar somente a verdade. A palavra de Deus me orienta a só fazer o bem. A palavra de Deus me manda vigiar enquanto eu olho para o sexo feminino, sendo homem, ou mulher olhando para o homem. A palavra de Deus me orienta e diz que eu posso pecar ou um ato com a mulher, mesmo sem tocar nela, através da minha visão e dos meus pensamentos. A palavra de Deus me ensina a fazer o bem a todos. A palavra de Deus me ensina a orar pelos meus inimigos, a dar de beber àquele que me persegue. É isso. Então você está conservado dentro da palavra de Deus. Qualidade. Aquele que te pedir de comer, você dá de comer. Se teu irmão está nu, você dá de vestir. Isso tudo é o quê? Está dentro da palavra. A palavra como vidro, né? E você dentro dela está conservado. E para terminar, uma santificação completa. O que é uma santificação completa? Cientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Ah, irmão Jeremias, para me santificar, vou viver trancado dentro do meu quarto, dentro de uma caverna? Não. A Bíblia diz que Jesus, orando por nós, falou assim: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós precisamos viver nesse mundo, comer, beber, vestir, mas estando debaixo da graça de Deus, fugindo da aparência do mal, do pecado, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, caridade. Os pensamentos vêm na cabeça, nós clamamos ao Senhor, pedimos a graça para nós não executarmos as coisas erradas dos nossos pensamentos, a fazer a bondade que a palavra nos orienta, e assim vamos estar em santidade completa. Pensamento, corpo, alma, tudo conservado para estar com Jesus Cristo. E os irmãos creiam nisso. A vinda de Jesus é real. Nós não sabemos a hora nem o dia, mas sabemos de uma coisa: você precisa estar preparado para a vida de Jesus Cristo. E eu preciso e você está preparado para a nossa partida desse corpo. Sabe, a qualquer momento você pode ser recolhido desse corpo, morrer. E como vai estar na eternidade? Precisamos estar preparados. Que essa palavra venha falar melhor nos seus corações, que nós viemos nos preparar, estar preparado, estar pronto, vigilante para estar com Jesus Cristo. Que nada venha impedir-nos de estar com o Senhor Jesus Cristo. As riquezas desse mundo são muito boas, nos ajuda, mas quando nós lembramos do jovem de qualidade, que a Bíblia diz, chama de mancebo de qualidade, a Bíblia diz que ele chegou perante Jesus e falou assim: bom mestre, o que é necessário para mim herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que é necessário? Jesus chegou para ele e falou assim: ó, guarda os mandamentos. Aí ele se justificando e falou assim: já tenho guardado eles desde a minha mocidade. Ele poderia dizer amém, obrigado, Senhor, vou guardar os mandamentos, mas ele quis se considerar muito santo. Aí Jesus chegou para ele e falou assim: ó, vai, vende tudo quanto que você tem, vem e segue-me e terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que na mesma hora ele se entristeceu porque ele tinha muitos bens. O dele estava na riqueza e não aquele coração inteiramente ligado para a salvação da sua alma. Ser rico é pecado? Não, mas nós não podemos sufocar a nossa salvação com os bens materiais. Precisamos louvar a Deus acima de tudo, acima das riquezas, da posição, do status social, status espiritual. Precisamos valorizar acima de tudo a salvação da nossa alma, do nosso espírito, em nome de Jesus. Então fiquemos com essa palavra. Vamos pedir a graça do Senhor para nos livrar do mal, do pecado. Vamos nos guardar, vamos vigiar com nossos olhos. As festas de final de ano estão aí.
é uma tentação para muitos crentes. Muita gente arma até ciladas para que o crente venha decair da sua fé, venha uma artimanha. Cuidado com as festas, cuidado com o Réveillon, vigia por aonde tu anda. Se você é novo convertido, você sabe aonde que você era fraco, evite certos locais que te atraem para o pecado de novo, para você voltar para o mundo. Evita certas companhias que não te aconselham a ir para o caminho santo, mas só para tirar você do caminho da luz. Não quero dizer que você acabe com as suas amizades, mas que você priorize, valorize a tua chamada para o céu. E estamos chegando no final do ano. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus e EVAD é muito grata ao Senhor Deus por mais um ano, 2025. Muitas foram as batalhas, mas o Senhor tem conservado a sua igreja, tem conservado os seus servos aqui. Deus tem preservado você, porque até aqui tu chegou. Talvez você faça uma análise da tua vida e possa dizer, eu não teve conquista nesse ano, mas sabe de uma coisa, a maior conquista é a salvação. A maior conquista é a vida eterna. Tudo passa. Eu ainda não alcancei o que eu queria materialmente. Você pode alcançar segundo a vontade de Deus e seu esforço. Mas se não alcançar, você tem uma morada lá no céu. Fique com essa palavra. Irmão, eu tenho orado e Deus não tem me curado. A graça de Deus te basta. Deus está contigo. Fique com essa palavra. O Senhor está contigo. Estamos chegando no final do ano. Um feliz ano novo para você. Renove a tua esperança. Deus é bom, Deus é Pai. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Deus já perdoou os teus pecados. Muitos colegas chegam e falam para mim, como é que está? Estou bem. Mas eu vejo que você ainda tem alguma enfermidade. Eu estou bem com o meu Senhor Jesus Cristo. Não nega as doenças, não sou negacionista. Precisar tomar remédio, eu tomo. Precisar ir no médico, eu vou. Precisar fazer regime, eu faço. Qual é a minha felicidade? A minha felicidade é o Espírito Santo que está no meu coração. Ainda que o mundo só veja desgraça, você tem que pedir a unção do Senhor, que teus olhos venham ver a glória de Deus na tua vida e na tua igreja e na tua casa. Fique com essa palavra. Um feliz ano novo. Deus é contigo. Nós vamos ter um culto aqui de celebração hoje à noite. Vamos ter também um culto da virada a partir das 10 horas no dia 31. Você é o nosso convidado. Venha estar conosco. Venha com a tua família, entrar um ano na presença do Senhor, em comunhão com todos aqui. Eu não posso ir na tua casa quando estiver virando. Lembra-se do teu Criador, agradeça a Ele pelo ano, agradeça a Ele por que você tem, pelo que você é, e louve a Ele porque é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda nesse mundo tenebroso. Nessa hora iremos encerrar, agradecidos a Deus por mais um web. Fico feliz por você estar nos assistindo. Continue orando por nós, continue atento à palavra de Deus. Quando você puder, venha à nossa igreja, Avenida Itaoca 1701, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, conhecida como IEVAD. Estamos de portas abertas, terça-feira, quinta-feira à noite, domingo pela manhã, a partir das 9h, e domingo à noite, a partir das 18h30. Você é o nosso convidado. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma palavra para você, uma palavra para teu arrependimento, uma palavra para a tua salvação e uma palavra de graça que você precisa. Porque para viver nesse mundo precisamos ter a graça de Deus. Oremos ao Senhor, que Deus venha abençoar todos os irmãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um web, te agradecemos por essa última escola dominical, te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado. Nesta hora entregamos as nossas vidas em tuas mãos, a vida dos teus servos, nessa última escola dominical do ano. Pai, continua com os teus servos. Dá-nos da tua bênção. Abençoa aqueles que ainda vão continuar em sintonia, que após essa web teremos um grande culto da manhã, Pai. Que tu venha abençoar os teus servos. Que tu venha falar aos nossos corações, que tu venha abençoar o pregador desta manhã, aqui na IEVAD, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.